Você já sentiu que Deus quer fazer algo grande através da sua vida, mas parece que algo está travando tudo? Você ora, jejua, lê a Bíblia, participa das programações, mas por dentro carrega aquela sensação de que o céu está em silêncio, de que a promessa não se cumpre, de que o seu chamado está em modo de espera, como se algo estivesse bloqueando o fluir do Espírito em você. Escute isso com atenção. Não é falta de unção, não é falta de propósito, não é falta de potencial. O problema pode estar em um erro silencioso que você vem repetindo sem perceber. E esse erro tem impedido o Espírito Santo de agir com liberdade em áreas da sua vida que já deveriam estar avançando. O erro é tão sutil que parece espiritual, mas na verdade é uma prisão. Antes de te revelar o que está bloqueando tudo, eu quero te lembrar de algo poderoso. O Espírito Santo não escolhe pessoas prontas. Ele prepara as disponíveis. Você já foi separado, você já foi chamado, mas há algo que precisa ser removido do caminho para que o mover de Deus seja liberado em plenitude. Talvez seja por isso que você está aqui hoje. Deus quer te confrontar, te libertar e te empurrar para o próximo nível. Só que para isso, você vai precisar olhar para dentro. Vai precisar encarar esse erro de frente. Vai doer? Talvez. Mas vai te libertar? Com certeza. Então já deixa o like nesse vídeo, comenta "Espírito Santo, fala comigo" aqui embaixo e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque hoje Deus vai destravar um novo tempo sobre você. Não se trata de fazer mais, se trata de se render mais, deixar de lado o ativismo espiritual e voltar ao centro da vontade de Deus. O erro que está te bloqueando não é falta de esforço, é a presença de algo sutil, uma raiz invisível que está impedindo o fluir da presença. E se você conseguir identificar isso hoje, prepare-se. Portas vão se abrir, dons vão ser ativados e o propósito vai te encontrar de novo. Porque quando o Espírito Santo encontra um coração limpo, ele se move com poder. Ele sopra onde quer, mas ele não flui onde o erro se tornou hábito. Você está pronto para ser confrontado e curado? Fica comigo até o fim, porque a cada bloco dessa mensagem você vai entender mais claramente o que está te travando e como remover isso com a ajuda do próprio Espírito. Ao longo do vídeo, eu vou compartilhar exemplos bíblicos poderosos, te fazer refletir profundamente e te conduzir a uma oração final que pode mudar o rumo da sua vida espiritual. E no final vou te dar uma chave profética para você aplicar ainda hoje. Não pule, não pare, porque a próxima parte vai revelar um padrão que talvez esteja te prendendo há anos e você nunca percebeu. Um dos erros mais sutis e perigosos que bloqueiam o agir do Espírito Santo é o controle disfarçado de zelo espiritual. À primeira vista, parece obediência, parece responsabilidade, parece até maturidade, mas na verdade é medo, é insegurança. É uma tentativa humana de proteger algo que só pode ser conduzido pelo sobrenatural. Muitas pessoas não percebem que estão tentando comandar o mover de Deus conforme suas próprias expectativas. Oram pedindo direção, mas já têm um plano traçado. Jejuam buscando respostas, mas no fundo já decidiram o que querem ouvir. E nesse ciclo, o Espírito Santo é sufocado, ignorado, limitado, porque ele não divide o controle. Ele governa por completo ou não governa de forma alguma. Sabe por que isso é tão perigoso? Porque se parece muito com espiritualidade. É possível estar em uma posição de liderança, servir na igreja, falar sobre o Espírito Santo e ainda assim viver no controle. É o caso de Saulo, antes de se tornar Paulo. Ele achava que estava zelando pela fé, mas na verdade estava resistindo ao próprio Cristo. Foi preciso uma queda, uma cegueira e uma voz audível para ele finalmente soltar o controle e se render ao mover do céu. Quantos hoje ainda estão no caminho de Damasco, acreditando que estão fazendo o certo,
quando na verdade estão bloqueando o que Deus quer fazer. A presença não flui onde o orgulho se esconde atrás da aparência de santidade. Controle não é apenas mandar ou decidir. Controle é quando você não permite que o Espírito Santo interrompa seus planos. É quando você não aceita ser surpreendido. É quando você recusa ser guiado por caminhos que você não entende. O zelo genuíno gera entrega. Mas o zelo que nasce do medo gera rigidez, frieza e resistência ao novo. Quantas vezes você já disse, não senti paz, quando na verdade era só o seu medo gritando mais alto que a voz de Deus? Você precisa discernir o que é paz do Espírito e o que é zona de conforto, porque o Espírito te chama para águas profundas, não para o controle da margem. E nesse lugar de entrega total, Ele se move com glória. Pare agora e reflita. Onde você tem segurado o controle disfarçado de zelo? Que áreas você ora, mas não deixa Deus mexer? Que decisões você já tomou antes mesmo de perguntar ao Espírito? Comente aqui embaixo. Espírito Santo, eu entrego o controle. Isso é profético. É um ato de rendição que começa no coração e se manifesta na prática. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ser liberto dessa prisão invisível. Porque no próximo bloco eu vou te mostrar o que acontece quando alguém solta o controle e o Espírito Santo assume tudo. Prepare-se para ver a diferença entre viver pela carne, mesmo sendo cristão, e ser conduzido verdadeiramente pelo Espírito. Existe uma diferença profunda e muitas vezes negligenciada entre ter o Espírito Santo em você e ter o Espírito Santo sobre você. Quando você aceita a Cristo, o Espírito vem habitar dentro de você como selo da salvação. Mas isso é apenas o começo. Ter o Espírito em você é garantia de vida eterna, mas ter o Espírito sobre você é ativação de propósito, de dons, de autoridade. Muitos cristãos vivem salvos, mas travados, regenerados, mas sem frutos visíveis, porque o Espírito está dentro, mas não consegue repousar sobre. E o erro que bloqueia essa ativação muitas vezes está em não reconhecer a resistência invisível do próprio coração. No batismo de Jesus, algo extraordinário acontece. O céu se abre, o Pai fala, e o Espírito desce em forma de pomba e repousa sobre ele. O texto diz, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Lucas 3:22. A pomba não é agressiva, não é invasiva, não força sua presença. Ela pousa onde há paz, ela repousa onde há ambiente propício. E essa é a pergunta que você precisa se fazer hoje. Meu coração é um ambiente onde o Espírito Santo repousa? Ou ele só visita de vez em quando? Ele governa ou apenas participa? Isso define se você vai viver uma vida comum ou carregada de unção verdadeira. Pedro andou com Jesus, viu milagres, recebeu promessas, mas foi só depois que o Espírito desceu sobre ele, em Atos 2, que ele se tornou a voz profética que impactou multidões. O Espírito já estava com ele, mas algo precisou ser quebrado por dentro para que ele pudesse agir por fora. Quantos hoje ainda estão como Pedro antes de Pentecostes? Com medo, ouvindo o chamado, mas se escondendo, precisando de um vento impetuoso que quebre o orgulho, que quebre o medo, que quebre o hábito de querer manter tudo sob controle. O Espírito quer te usar, sim, mas ele não se move sobre corações trancados. Ele não unge paredes, ele unge corações rasgados. Escreva nos comentários, Espírito Santo, rasga meu coração, eu quero ser cheio e transbordar. Isso é mais do que uma frase, é um clamor. E se você chegou até aqui, é porque Deus está te chamando para um novo nível. Não viva com o Espírito apenas como hóspede. Permita que ele se torne o dono da casa. Compartilhe esse vídeo com alguém que já foi tocado, mas ainda não foi ativado.
E no próximo bloco, vamos expor um erro que trava até os mais espirituais, quando o passado mal resolvido bloqueia o fluxo do espírito. O que você não curou pode estar te impedindo de ser usado. Vamos falar sobre isso agora. Deus pode estar com os olhos fixos no seu futuro, mas se o seu coração está preso no passado, o Espírito Santo não consegue te conduzir com liberdade. O erro que paralisa muitos não é falta de fé, é falta de perdão. Não é falta de oração, é falta de cura interior. Você quer ser usado, mas ainda está ferido. Quer ser cheio, mas ainda está amargo. Quer ser canal, mas ainda está carregando mágoas, rejeição, traumas e frustrações que você varreu para debaixo do tapete espiritual. E o Espírito Santo está dizendo: deixa eu curar isso antes de te levantar, porque o vaso precisa estar limpo por dentro, não só bonito por fora. O que aconteceu com você não foi justo. Talvez você foi ferido dentro da própria igreja. Talvez quem te decepcionou foi alguém que dizia te amar. Talvez o abandono, a traição ou a humilhação deixaram marcas que nem o tempo conseguiu apagar. Mas escuta, Deus não vai desperdiçar sua dor. Ele vai usar o que te feriu para te transformar em cura para outros. Mas primeiro, você precisa permitir que Ele trate isso em você. O Espírito Santo não ignora suas feridas. Ele sonda. Ele chora com você. Mas Ele também te convida a liberar perdão, até mesmo quando o outro não pediu. Porque quem não libera, continua preso. José do Egito só pôde governar quando perdoou seus irmãos. Ele não esqueceu o que fizeram com ele, mas transformou o trauma em ministério. A dor virou plataforma, a injustiça virou testemunho. Será que esse não é o seu momento de transformação também? Você já sofreu demais por algo que não depende mais de você mudar. Mas hoje você pode entregar, você pode soltar, você pode ser livre. E quando o Espírito Santo encontra um coração curado, ele unge com intensidade, porque sabe que não haverá vazamentos. Deus não unge feridas abertas. Ele unge cicatrizes restauradas. Comente agora mesmo: Espírito Santo, cura o que ainda dói. Isso ativa algo no mundo espiritual. E se você está sentindo que essa mensagem está rasgando áreas que você preferia esconder, não corra. Fique. O próximo bloco vai te revelar um padrão espiritual oculto. A troca perigosa entre ativismo e intimidade. Como o fazer para Deus pode se tornar um substituto do ser com Deus. E isso está travando muitos ministérios. Um dos erros mais comuns entre os que desejam ser usados por Deus é confundir atividade espiritual com intimidade espiritual. É possível servir em 10 ministérios, estar presente em todas as reuniões, liderar, pregar, ensinar, e ainda assim não ouvir mais a voz do Espírito. E sabe por quê? Porque o barulho da sua agenda abafou o som da presença. Deus não quer te usar como uma ferramenta, Ele quer te amar como filho. Mas quando você substitui o tempo secreto pela performance pública, você corre o risco de operar para Deus sem a unção de Deus. Isso é perigoso. Isso esgota. Isso adoece a alma. Jesus constantemente se retirava para orar, mesmo sendo o próprio Filho de Deus. Ele sabia que o poder público era sustentado por encontros secretos. Mas hoje, muitos cristãos estão esgotados porque inverteram a ordem. Estão ocupados demais para orar, atarefados demais para ouvir, envolvidos demais para sentir. E aí, o que era para ser ministério se torna um fardo. O que era para ser comunhão vira obrigação. O Espírito Santo não está te pedindo mais agenda, ele está pedindo mais presença. O fogo do altar só se mantém aceso com lenha diária. Sem isso, o chamado vira rotina vazia. Marta e Maria são dois exemplos poderosos. Marta estava servindo. Maria estava aos pés. Marta estava certa no serviço, mas foi Maria quem escolheu a melhor parte. A pergunta é: você está sendo Marta ou Maria?
Você está ocupado fazendo ou disponível para ouvir? O Espírito Santo não unge a velocidade, ele unge a sensibilidade. E se você sente que perdeu a sensibilidade à voz de Deus, talvez seja a hora de parar tudo e sentar de novo aos pés dele. Antes de buscar novos dons, volte ao primeiro amor. Antes de pedir mais direção, volte ao lugar onde você chorava só por sentir a presença. Escreva nos comentários: eu volto aos teus pés, Espírito Santo. E compartilhe essa mensagem com alguém que precisa desacelerar para voltar a ouvir. No próximo bloco, eu vou te mostrar a chave para destravar o fluir do Espírito em todas as áreas da sua vida. E no final, vamos orar juntos por libertação, cura e ativação. A chave para ser verdadeiramente usado pelo Espírito Santo não é talento, não é eloquência, não é visibilidade, é rendição. É aquele momento em que você abre mão da vontade própria, dos planos humanos, da lógica carnal e diz: Espírito Santo, faz do teu jeito. É nesse momento que o céu se abre. É nesse momento que dons são ativados. É nesse momento que o fluir acontece. Mas enquanto houver resistência, orgulho ou reservas, o Espírito não age. Ele se move onde encontra liberdade. Ele age onde há obediência. Ele transforma onde há entrega total. Isaías teve uma visão tremenda de Deus no templo. Ele viu a glória, sentiu a santidade, caiu em si. Mas só depois que os lábios foram tocados com brasas vivas é que ele pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Você está disposto a ser tocado com brasas? Está disposto a deixar Deus queimar o que ainda te prende? Está disposto a ser usado de verdade? Então, diga com fé: eis-me aqui, Espírito Santo, eu me rendo. É nessa hora que você será levado a lugares que nunca imaginou, a experiências que nunca viveu, a um chamado que estava esperando você dizer sim com tudo o que você é. Pare agora, feche os olhos, respire fundo. Você não está vendo, mas o Espírito está aí com você. Ele te chamou até aqui, ele revelou cada área, ele expôs com amor, não para te envergonhar, mas para te curar. E agora, ele quer te ativar. Por isso, prepare-se para a oração. Porque o que você liberar agora no mundo espiritual vai ecoar no natural. O que você entregar agora vai destravar os céus sobre a sua vida. Vamos orar. Espírito Santo, eu me rendo. Eu reconheço que tenho tentado controlar o que só o Senhor pode conduzir. Tenho confundido zelo com medo, serviço com intimidade, esforço com presença. Hoje, diante da tua glória, eu abro mão do que me trava. Eu solto o passado, eu largo o controle, eu rasgo o coração. E eu te convido, não como visitante, mas como Senhor. Habita, reina, guia, queima em mim tudo o que não te agrada. Cura em mim tudo o que ainda dói. Ativa em mim tudo o que estava adormecido. Eu quero ser teu instrumento, teu altar, teu canal. Eis-me aqui, Espírito Santo. Faz em mim, faz por mim, faz através de mim. Em nome de Jesus. Amém.